Olá! Você é daquelas pessoas que acham que vegetal, que planta, é tudo igual? Não é não. Então, fica comigo que depois da vinheta nós vamos ver as diferenças que existem neste reino super especial. É isso daí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa super aula de biologia. Hoje, então, nós vamos falar de um reino muito especial, que é o reino dos vegetais. Vamos começando, então, direto falando sobre as briófitas e as pteridófitas. As briófitas e as pteridófitas fazem parte de um grupo de vegetal inicial, de um grupo de vegetal mais primitivo. Então, vamos relembrar um pouco sobre o reino vegetal. Primeiro, são multicelulares com tecidos. O que isso significa? Que eles possuem muitas células e essas células dividem o trabalho entre si. Por isso são chamados de tecidos verdadeiros, diferente das algas e diferente dos fungos, onde você tinha seres multicelulares, mas não havia formação de tecido, pois não havia a divisão de trabalho entre as células. São seres eucariontes, sempre vegetal é eucarionte. Se você lembrar, os vegetais eles tiveram a sua origem a partir das algas, né? Principalmente das algas verdes, as algas clorofíceas, que eram seres eucariontes, ou seja, tem aquela membrana chamada membrana nuclear eucarioteca que armazena o seu material genético no núcleo. São sempre autótrofos, ou seja, não existe vegetal heterótrofo, apesar de poder acontecer de alguma espécie ser parasita. Células com parede celular, vacúolos e cloroplastos. Falando em célula vegetal, a célula vegetal ela tem algumas diferenças em relação à célula animal. Isso que nós vamos dar uma olhada agora. Então aqui eu tenho a célula vegetal, lembrando que essas células aqui, elas estão por todo o corpo do vegetal. Certo? Aqui a célula está ampliada e eu quero te lembrar que a célula animal e a célula vegetal são as células mais evoluídas do planeta, mas elas não são iguais. As células vegetais, elas possuem algumas características, algumas estruturas que a célula animal não possui, como por exemplo, parede celular. A parede celular não é exclusiva de vegetal, mas em animal não existe. A parede celular é feita basicamente de uma substância chamada celulose e ela dá forma à célula, né? Por isso que a célula vegetal é uma célula mais angular que a célula animal e ela também dá proteção à célula. Uma outra estrutura da célula vegetal que não existe em célula animal é o vacúolo. O vacúolo é uma bolsa, né, que armazena substâncias. E, por fim, aqui os cloroplastos, que são aquelas estruturas responsáveis pela fotossíntese no vegetal. Lembrando você que cloroplasto também tem material genético próprio, igual às mitocôndrias que nós vimos num outro vídeo. Tá legal? Uma outra coisa interessante também é que célula vegetal ela não tem os centríolos, que são aqueles tubinhos que organizam os cromossomos na hora da divisão celular, certo? Isso é coisa de célula animal. Bom, agora vamos falar um pouquinho da classificação do reino vegetal. Então, nós temos aqui o seguinte, essa classificação, eu fiz questão de trazer aqui as algas aparecendo nessa classificação dos vegetais, por quê? Porque essas algas, até pouco tempo, elas estavam no reino vegetal, e agora elas estão lá no reino protoquetista junto com os protozoários. Então nós temos várias maneiras aqui, vários nomes que podem nos ajudar a classificar os vegetais. Aqui nesse esquema nós temos os vegetais divididos em dois grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas, sendo que as criptógamas são aquelas que não possuem flores e as fanerógamas aquelas que possuem flores. Tá bom? Lógico, gente, que quando chegar nas gimnospermas nós vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de flor.
Combinado? Então, vamos direto às criptógamas, que é o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Aí, então, o primeiro grupo, as briófitas. As briófitas são vegetais um pouco mais desenvolvidos que as algas, apesar de possuírem estruturas muito rudimentares ainda. Nós temos aqui algumas imagens mostrando alguns grupos de briófitas. E quais são as características das briófitas? Veja, gente. Primeira coisa, nós temos que pensar que as briófitas são plantas muito pequenas. Mas pequenas? Por quê? Bom, antes de eu dizer para você exatamente o porquê que elas são pequenas, eu quero te lembrar uma coisa. A palavra brio quer dizer sombra. A palavra fitas quer dizer vegetal. Então, briófitas são vegetais de sombra, certo? Eles não conseguem viver a pleno sol. Eles precisam estar sempre na sombra. E uma coisa interessante aqui é que essas plantas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Elas não têm aqueles canais que levam a seiva bruta e a seiva elaborada. Então elas não conseguem crescer, porque elas têm que ficar pequenas para que a água e os nutrientes sejam transportados por difusão. Então não tem como você encontrar uma briófita grande, porque ela não tem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva seriam mais ou menos, assim, a gente fazendo uma comparação, com as nossas veias e as nossas artérias, tá? Que carregam o sangue. Então, como elas não têm, elas são vegetais de pequeno porte, em torno aí de 5 centímetros. Esses vegetais, eles então podem estar sobre a água e algumas espécies ainda submersas. Mas é comum a gente encontrar nas cidades, por exemplo, em regiões mais úmidas, no tronco das árvores, nas rochas. Então é bastante comum esse tipo de vegetação e muita gente confunde com alga, porque quando a gente olha assim, ela forma um tapetinho verde, né? E essa briófita, ela depende da água para a reprodução. Depende da água para a reprodução, igual as algas. Mas nós estamos falando de quem, afinal? Veja, as briófitas são os musgos, que são os mais conhecidos, né? As hepáticas e os antóceros. O musgo, acho que todo mundo conhece, aquele tapetinho verde nas rochas úmidas. Bom, a estrutura de uma briófita. Isso é uma coisa importante, gente. A gente tem que tomar cuidado aqui com alguns poréns nessa estrutura. Então, primeira coisa, você está vendo aqui que o corpo de uma briófita é dividido em duas partes. Ó, o gametófito e o esporófito, tá? O gametófito, ele parece já uma plantinha completa, mas ele é muito rudimentar. Por não ter vasos condutores de seiva, as suas raízes, o seu caule e as suas folhas não são chamadas de raiz, caule e folha porque não são verdadeiros, porque não possuem vasos condutores de seiva. Então, eu chamo de rizoide, caulídeo e filídeo. Pode também chamar de rizoide, cauloide e filóide, tá? Então, essa parte dessa planta forma aqui, ó, esse tapetinho verde aqui, ó, que nós chamamos de protonema. Esse tapetinho verde é o protonema, é o gametófito. Sobre o gametófito, na época reprodutiva, surge então uma estrutura sobre o gametófito chamada esporófito. Essa estrutura, ela só aparece na época da reprodução, tá? Depois da reprodução, ela seca e morre, mas o gametófito, ele permanece. Tá bom? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que o corpo de uma briófita é dividido em gametófito e esporófito. Aqui é o ciclo de vida de uma briófita. Então a gente sempre começa o ciclo por aquela parte, por aquela estrutura que a gente visualiza. Então no caso da briófita, a gente sempre vê quem? Os gametófitos. Lembra que eu falei do tapetinho verde lá do protonema? Os gametófitos. Os gametófitos, eles são N.
O que isso significa? Que eles têm a metade do número de cromossomos da espécie. Eles são N. E esses gametófitos, existe o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele produz o gameta masculino, que no vegetal nós chamamos aqui de anterozoide. O anterozoide, lembra de espermatozoide, você não vai errar isso, que anterozoide é o gameta masculino. Esse gameta masculino, veja, ele vem até o gameta feminino para fecundar a oosfera. A oosfera é essa estruturazinha aqui que é o óvulo do vegetal, mas ele tem um nome especial. Em vez de você chamar de óvulo, você chama de oosfera. Tanto o anterozoide como a oosfera são N, igual ao gametófito. O anterozoide, ele vem até a parte feminina para fecundar a oosfera. Mas vem como, professor? Ele está voando? Não, gente, ele não está voando. Lembra que ele precisa da água para a reprodução? Então, ele é levado pela água, ele vai nadando até a oosfera. Chegando aqui, então, ocorre a fecundação e a partir dessa fecundação, veja, anterozoide N com oosfera N, você começa o desenvolvimento. Essa estruturazinha aqui está aqui na extremidade, ó. Tá? Então daqui de dentro vai sair, vai nascer essa estrutura aqui, que é o esporófito. Então, o esporófito é 2N, não se esqueça. O gametófito é N, mas o esporófito é 2N. E esse esporófito, ele é constituído de um pé, de uma haste e, o mais importante, de uma cápsula. Essa cápsula, lá dentro dela, vai ocorrer uma divisão celular chamada meiose. Lembra que divide o número de cromossomos ao meio? Está lembrado, né? E essa divisão, então, a meiose, vai formar estruturas dentro da cápsula chamada esporos. Isso, esporos, que você viu nas bactérias, que você viu nos fungos, que você viu nas algas. Então, os esporos, eles vão sair dessa cápsula quando essa cápsula estiver madura e ela vai derrubar esses esporos no solo. No solo, esses esporos vão germinar. Mas olha, não esqueça, eles não são sementes, eles são esporos, é uma outra estrutura. Tá bom? A semente é resultado da fecundação aqui, e neste caso aqui não há semente, tá? Então esses esporos, que agora são N, eles vão germinar e originar gametófitos N. E aí recomeça o ciclo novamente. Uma coisa bastante importante aqui é que o gametófito é sempre a fase permanente e o esporófito é a fase transitória, ou seja, o esporófito morre e o gametófito continua. Tá bom? Nós temos aqui uma classificação das briófitas, né? Mostrando aqui os filos, né? Então nós temos aqui as hepáticas, são as marchantiófitas, os musgos, que são os briófitas, e as antócero, então anthocerófita, que são essas plantas aqui, que parecem umas anteninhas aqui. Parece ser grande, gente, mas são plantas pequenas. Tá? E chegamos finalmente nas pteridófitas. As pteridófitas, então, elas já são um passo à frente na evolução das briófitas. A palavra pteros significa asa, fitas, vegetais alados. Nossa, eu nunca vi um vegetal voando por aí. Veja, na verdade, quando a gente pensa quem são as pteridófitas, a gente começa a entender. Por exemplo, samambaia, xaxim, que é o samambaia-açu, avencas, né? Cavalinhas. Então a gente percebe o seguinte, que sempre que a gente vê uma samambaia, ela está lá em cima numa árvore, né? Ou em prédios velhos, ela está sempre no alto. Por isso, ela ganhou esse apelidinho aqui de pteros, de alada, tá? Porque ela está sempre na parte superior. As pteridófitas, então, as samambaias, essa você conhece bem, né? Quais são as características, então, das pteridófitas para a gente poder comparar com briófita? Vamos lá, então. São os primeiros vegetais vasculares, ou seja,
possuem vasos condutores de seiva, o que possibilita, gente, que essas plantas já possam crescer, né? Já possam ficar num tamanho muito maior do que as briófitas. Possuem xilema e floema, tecidos especializados na condução de seiva. Xilema e floema são vasos condutores de seiva. Tá? Então o xilema ele conduz uma seiva chamada seiva bruta, que é feita de água e sais minerais, e o floema conduz seiva elaborada, que é feita de água e açúcares. E já tem a presença de lignina. A lignina é uma substância que dá rigidez ao vegetal. Para que o vegetal possa crescer, ele precisa ter uma estrutura de sustentação. Mas vegetal não tem ossos. Então o que acaba acontecendo? Ele precisa de uma substância que dê rigidez ao vegetal. E essa substância é a lignina. Mais tarde nós vamos ver que a lignina ela impregna as células, principalmente dos vasos condutores, levando, por exemplo, o xilema à morte. O xilema é um dos vasos condutores que é morto pela presença da lignina. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Não possuem sementes, flores e frutos. Por não possuir semente, flores e frutos, elas são chamadas de criptógamas. Presença de raiz, caule e folhas verdadeiras. Como assim verdadeiras? Lembra que em briófita era rizoide, caulide e filídeo, porque não tinha vaso condutor de seiva. Aqui, como tem vaso condutor de seiva, é raiz, caule, folhas verdadeiras. Tá? São encontradas principalmente em locais úmidos, apesar delas já suportarem, gente, um pouco mais da luz do sol, elas ainda necessitam da água para reprodução. Então, quando chove bastante, encharca esses vegetais e aí eles conseguem se reproduzir tranquilamente. Tá bom? Aqui então o nosso grande representante, né? Ou a nossa grande representante é as samambaias. No ciclo vital de uma pteridófita, ele não é muito diferente de uma briófita, mas veja, nós sempre começamos então para aquela parte do vegetal que a gente visualiza. No caso, a samambaia que você tem na sua casa, sabe aquela que está lá em cima, lá na sala, não sei onde você deixa? Aquilo que você está vendo é o esporófito. Veja, diferente da briófita, que na briófita é gametófito que você vê. Tá? O esporófito. Então o esporófito ele é a própria samambaia, tá aqui, ó. Tá? E existem basicamente dois tipos de folhas na samambaia. Uma folha que é vegetativa, que a gente chama de trofófilo, e uma outra folha que é uma folha reprodutora, tá? Que a gente chama de esporófilo, filofolha. Tá? O esporófilo está no esporófito, que é a planta. Então, nessas folhas existem estruturas, olha nessa imagem, estruturas podem ser alaranjadas ou pretas, que nós chamamos de soros. Essas estruturas, elas têm muitas outras estruturas menores no seu interior, que nós chamamos de esporângio. O soro é bem visível, tá, gente? E quando você olha de pertinho, você vê dezenas de esporângios formando um soro. Esse esporângio, como o esporófito, é 2N. Tá? Só que nesse esporângio ocorre a meiose e a partir dessa meiose espórica a formação dos esporos. Esses esporos saem do esporângio, caem no solo e originam uma estrutura chamada gametófito. Tá bom? Esse gametófito ele é cordiforme, ele tem a forma de um coração. Tem uma imagem aqui do lado. E sobre esse gametófito surgem então estruturas que vão produzir gametas masculinos e gametas femininos. Por isso ele é chamado de gametófito. O nome dos gametas é o mesmo. Anterídeo vai produzir anterozoide e o arquigônio vai produzir oosfera. O anterozoide vai fecundar a oosfera. Lembra? O espermatozoide fecunda o óvulo. E o anterozoide e a oosfera são N, porque vieram do espermatozoide, do esporo. E aí o que acaba acontecendo? Quando o anterozoide fecunda a oosfera, você tem N com N, 2N. E 2N vai dar origem ao esporófito. Quando o esporófito começa a se desenvolver, o gametófito morre. E só o esporófito que permanece. Então, aqui, gente, é o contrário de briófita. Tem que guardar isso. É o contrário de briófita.
A fase permanente é o esporófito e a fase temporária é o gametófito. Neste caso aqui, então, o esporófito já tem raiz, o caule, que é um caule subterrâneo, né, que a gente chama lá de rizoma, e já tem, então, as suas folhas. E aí começa tudo novamente, tá bom? Esse é o ciclo de uma pteridófita, um ciclo clássico. Aqui também eu tenho a classificação das pteridófitas, só para mostrar para você que existem filos dentro desses grupos, né? E isso é muito pouco cobrado em vestibular, então a gente só mostra para você que existe uma classificação, ela vai lá também em nível de gênero e chega em nível de espécie, como todos os seres vivos. Agora aqui eu trouxe um quadrinho para você muito interessante, para que você não erre questões sobre esse assunto. Olha aqui, características de um lado briófita, de outro lado pteridófita. Veja, aqui eu tenho um esporófito da briófita e aqui eu tenho um esporófito da pteridófita. Tá certo? Quer dizer, se você olhar, você vai começar a perceber que briófita quase tudo é ausente, porque ela é um vegetal rudimentar. Então, vasos condutores, briófita não tem, pteridófita tem. Lembra? As pteridófitas são os primeiros que têm vasos condutores. Até, gente, alguns autores gostam de dizer que as briófitas, elas assim, são parecidas com os anfíbios, né? São os anfíbios do mundo vegetal, porque elas precisam da água para se reproduzir, elas são bastante rudimentares. Raiz, caule e folha não tem. Semente, muito menos. Mas pteridófita também não, ó. Não tem raiz, caule e folha. Tem, porque já tem vaso condutor, mas sementes, jamais, tá? Nenhuma, nem outra. Flores, não. Frutos, não. O que está presente, então? Está presente estruturas, né, que estão adaptadas à reprodução na água. Então elas são dependentes da água, tanto briófita como pteridófita. E agora a fase duradoura do ciclo, esse nós não podemos esquecer de jeito nenhum. Faz aí um asterisquinho, canetinha colorida, glitter e cheirinho, né? Não deixe escapar essa informação, que a fase duradoura da briófita é o gametófito, que faz aquele tapetinho verde. E a fase duradoura da pteridófita é o esporófito. Tá certo? E os exemplos aqui, então, nós temos musgos e hepática para as briófitas, samambaias, avencas e cavalinhas para as pteridófitas. Então nós estamos vendo uma nítida evolução no grupo dos vegetais. É isso daí, gente. Não perca o nosso próximo vídeo, porque o nosso próximo vídeo nós vamos falar das espermatófitas, aquelas que têm sementes, e mais especificamente das fanerógamas. Eu te espero. Não esquece, dá um like aí no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, se inscreva no canal. É isso daí, gente. Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau, pessoal.